Muito bem. Boa noite a todos, né? A aula está sendo gravada agora nesse momento. Quero desejar a vocês bem-vindos a mais uma nossa aula ao vivo, certo? Pelo Google Meet. E para mim é uma satisfação ter vocês aqui para mais um dia de aula do curso. Nós tivemos só a aula inaugural, tá? Não foi passado conteúdos. Nessa aula inaugural, só dei uma explicada de como seria todo o nosso processo da nossa aula, como seria o cronograma, tá? E vocês que entrarão agora no curso, Neubiane, a Ana e a outra aluna, não sei aqui o nome, mas a aula inaugural está gravada, eu vou passar o link para vocês, e vocês já assistem a aula inaugural, e depois desse processo da aula inaugural, vocês podem ir complementando com as nossas aulas que a gente vai postando, certo? Tem as microvideoaulas, que eu já coloquei 12 microvideoaulas, que eu vou repostar, tá? Vou fazer a repostagem no grupo do WhatsApp para que vocês possam também participar dela. Outra situação que eu já postei também lá no grupo, o material didático, e coloquei lá no site também o material didático, e vou colocar novamente, vou repostar novamente, para que você possa estar também acompanhando com o material didático, tá certo? Esse nosso curso, ele é um curso especial, que ele é muito intenso, tá? Porque eu vou colocando coisas no grupo para você participar, vou colocando enquete, vou colocando microvideoaulas, vou colocando algumas situações lá no grupo. Nós vamos começar a fazer nós vamos começar a confeccionar os materiais na prática, certo? Nós vamos confeccionar materiais para botar na bolsa pedagógica. Aí você já prepara aí uma bolsa pedagógica, eu vou preparar a minha, certo? E vou mostrar para vocês. E a gente vai fazer esse material que todo monitor precisa ter para levar para a sua escola quando estiver fazendo esse trabalho de monitoria. Essa monitoria, ela tanto vai para a monitoria escolar de reforço, como a monitoria, certo? Como cuidador de crianças PCDs. Até porque nós vamos estar passando um viés mais acima do cuidador das crianças PCDs, que nós vamos passar materiais que você pode estar trabalhando com essas crianças, e também os reconhecimentos de trabalhos ampliados, provas ou trabalhos ou atividades que são passadas pelos professores dentro de sala de aula, que você precisa reconhecer para você estar ajudando aquele PCD a melhorar o seu processo de estudo e se nivelar aos colegas. Até porque nós estamos falando de inclusão também, e essa inclusão é muito importante que a gente tenha em mente todo esse processo da inclusão, certo? Outra coisa que é muito interessante, antes que a gente entre nos conteúdos que nós vamos abordar hoje, nós vamos ter um período, certo? Uma semana toda de escutativa, tá? Esse processo da escutativa é muito interessante, porque nós precisamos não somente ajudar os nossos alunos, ou nossos monitorados, ou os nossos, a quem nós estamos cuidando, certo? Nós precisamos reconhecê-los, saber quem são eles, se socializar com eles, nós precisamos absorver esse processo de confiança social com eles, para que eles possam ter um melhor desempenho, tá? Para que ele possa ter um melhor desempenho no seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque
Porque a qualificação desses monitores, desses cuidadores, elas são restritas, tá? São muito restritas. Até porque, nos editais, quando surgem os editais para convocação desses profissionais, tá? Há uma exigência que esses profissionais tenham cursos. E muitas vezes esses profissionais não têm cursos como nós estamos tendo agora, em loco. Ou seja, um professor, né, passando as orientações para vocês e passando o que é de mais novo. Tudo isso baseado na BNCC. Isso é interessante que a gente entenda isso. E, às vezes, esse profissional busca cursos na internet, né? Cursos rápidos, que faz aí meia hora, uma hora, pega o mercado e leva para essas seleções. E quando chega dentro das escolas, aí começa uma situação difícil. Por quê? Porque eles vão enfrentar situações adversas. Vão enfrentar situações que muitas vezes não está dentro do seu cotidiano, que nunca presenciou na vida, né? E essas pessoas podem ser estudantes de pedagogia, pode ser pessoas saído do ensino médio, tá? Até pessoas que tenham ensino superior em outras áreas, dependendo, né? Então, como nós temos uma grande carência de vagas e muitas pessoas precisam de emprego, então eles entram para dentro dessas seleções, desses projetos, até porque não é legal ficar sem trabalhar. Não é isso? Muito bem, isso aqui é apenas uma introdução. É apenas uma introdução para que a gente comece a entender qual é o papel da monitoria, qual é o seu papel dentro da escola, tá? Nós vamos adentrar durante essa semana, agora, dentro desse processo. Qual é o meu papel na escola? O que é que eu devo fazer? A quem eu devo me reportar? Quem é que vai falar comigo? Quem é que realmente vai me repassar aqueles que eu vou cuidar? Tá? Então, a gente tem todos esses viés e nós vamos falar sobre isso toda essa semana. Tá? Lá no grupo de vocês, eu vou botar as microvideoaulas, já justamente dentro desse processo da tua responsabilidade, ou seja, da responsabilidade daquele que estará monitorando dentro da escola. Sabendo que a monitoria é um cargo muito especial, uma profissão, né, que agora já estão visualizando aí para que ela possa ter um KNAI também, ou seja, que possa ter um teto de salário, essas coisas todas, certo? E que talvez nos próximos concursos que tiver por aí, nós vamos ter a figura do monitor de apoio, certo? Do monitor de apoio educacional, do monitor de apoio do cuidador, certo? De crianças PCDs, nós vamos estar com essas profissões inseridas nos finais. Isso é muito interessante que a gente venha a saber disso, certo? Então, gente, o nosso curso, certo? Ele tem esse viés de que você possa saber, tá? Como que você vai introduzir suas responsabilidades dentro da escola. A função do monitor, ela não se limita, tá, à vigilância ou auxílio burocrático, mas sim ao suporte pedagógico direto que viabiliza o sucesso do aluno com diferentes ritmos de aprendizagem. E isso é muito importante que a gente veja, esses diferentes ritmos de aprendizagem. Por quê, gente? Porque dentro desse processo, dessa diferença
de ritmo de aprendizagem é o que a gente vai compreender de uma sala de aula de um professor regente. Na sala de aula do professor regente, tá? O professor está com, vamos supor, um professor que tem alunos de terceiro ano, tá? Então, dentro daquela sala de aula, nós temos 30 alunos, supondo que temos 30 alunos, tá? Desses 30 alunos, todos eles têm formas diferentes de absorver conhecimento, tá? Uns absorvem conhecimento normalmente, outros absorvem de uma maneira até um pouco mais avançada, mas outros absorvem esse conhecimento de uma forma mais retardada, certo? Então, dentro desses processos de saber que o aluno tem diversas situações de aprendizagem dentro de uma sala de aula de uma professora regente, é que entra a figura desse monitor. Esse monitor e esse cuidador, ele vai entrar como uma figura auxiliar, tá? Ou seja, todo professor, ele tem que ter uma rede de apoio. Isso eu falei na aula inaugural, que nós iríamos falar muito sobre rede de apoio. Então, esse professor do terceiro ano, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, ele tem uma rede de apoio. E essa rede de apoio está toda envolvida dentro da sala de aula desse professor regente. A figura da gestão, certo? Que é a coordenação, o diretor, o coordenador pedagógico, o auxiliar do coordenador, secretário, certo? Aquelas pessoas que estão ali dentro daquele núcleo gestor, eles estão voltados para dentro da sala de aula, sendo que eles são totalmente voltados a toda a escola, mas eles trabalham para que aquela sala de aula tenha sucesso durante aquele ano. Essa é uma das funções administrativas daquele núcleo gestor, fazer com que aquela sala de aula do terceiro ano e as demais salas de aula da escola tenham sucesso e esse sucesso possa se expandir, certo? Para novas matrículas, para novos alunos chegando, para uma escola nota 10, para uma escola verde, para uma escola com diversas nomenclaturas que a gente hoje vê aí dentro desses governos municipais. Mas essa rede de apoio, ela não se estende somente para o núcleo gestor. Aí vem aquela rede, certo, de apoio, que eu tenho falado para vocês, que ela tem outros membros muito importantes, como a tia da limpeza, como a tia que faz a comida, tá? Mas aí entra uma outra figura, entra mais duas figuras muito importantes para esse processo, tá? Que vão trabalhar diretamente com aquela sala, ou seja, com essa sala do terceiro ano, porque entra a figura importantíssima do cuidador, tá? Que não deixa de ser um monitor. Esse cuidador vai estar fazendo seu papel de cuidador, mas também tem a monitoria, a ajuda que ele vai dar pedagógica dentro do processo, tá? E o monitor de apoio, que é aquele que vai também desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com o aluno. Supondo que tem um aluno com dificuldade de aprendizagem. Esse aluno com dificuldade de aprendizagem, ele vai ser, em algum momento, retirado da sala, entregue ao monitor de apoio, tá? Para que esse monitor de apoio trabalhe com ele, para que ele possa se nivelar dentro de sala de aula. O caso da criança PCD, como ela precisa muito desse processo de cuidado, mas esse processo de cuidado dela também envolve o cuidado pedagógico, porque não é só incluir a criança PCD dentro da escola. A gente tem que incluir ele dentro da escola, com toda certeza, isso é lei, mas também nós precisamos fazer com que essas crianças se desenvolvam.
tá? Crie nelas habilidades para que elas possam desenvolver pedagogicamente, mas sim no seu tempo, não no tempo em que a professora estabelece dentro de uma sala de aula normal. Porque dentro de uma sala de aula normal, do terceiro ano, eles vão ter conteúdo do terceiro ano até o final do ano. Aquela criança, PCD, ela vai ter também conteúdo do terceiro ano até o final do ano, mas com as ressalvas. Com as ressalvas. Quais são essas ressalvas? Para cada criança, vai ter um nível que essa criança vai ser atendida, tá? E quem é que está dentro dessa rede de apoio? Nessa rede de apoio, nós vamos ter o cuidador e nós vamos ter esse monitor de apoio, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, que esse monitor, esse cuidador, ele não vai se limitar só em estar vigiando aquele aluno ou fazendo o papel burocrático daquele aluno. No caso dos PCDs, ter laudo, ver laudo, essas coisas todas, não. Eles vão ter que apoiar, certo? Eles vão ter que ser um suporte pedagógico. Só que, qual é a grande dificuldade? Qual é a dificuldade que nós estamos vendo hoje? Eu, como professor do ensino superior por muitos anos, dando aula em sala de pedagogia, conhecendo pessoas, mães atípicas, pais atípicos, conhecendo essa desenvoltura das crianças dentro de sala de aula, de como que é esse processo, nós temos visto muitas coisas que precisam ser melhoradas. E dentro desse processo do ser melhorado, essa situação que o monitor não pode se limitar somente a essa vigilância, ou auxiliar mesmo um processo burocrático, tá? A gente tá reconhecendo que só isso não adianta, tá? Por quê? Porque essas crianças, elas gostam, né? Elas querem, tá? Elas desejam um processo de conhecimento, tá? Até porque, vamos dar um exemplo, toda criança autista, tá? Ela tem uma habilidade. E que habilidade é essa? Que foco é esse? Tá? A gente tem que aprender com eles, aprender a ensinar eles, tá? A ensinar eles em diversas situações, em diversos momentos, tá? Tem criança que tem uma habilidade incrível em matemática. Aí você pode até dizer assim, poxa, essa criança é autista, tem uma habilidade incrível em matemática, mas como é que eu vou ensinar a língua portuguesa para essa criança? Aí a gente tem vários processos, certo? Que vão estar dentro da sua bolsa, bolsa pedagógica, que vai te ensinar, tá? Que vai te ensinar, que vai te ajudar a superar essa barreira. Por quê? Porque não existe ensinar matemática sem você ensinar a língua portuguesa, tá? Ela se junta, ela se integra. Por quê? Porque nós temos que ter o processo de leitura, nós temos que saber interpretar, tá? Aí nós vamos ter várias situações que vamos agregar dentro do que ele gosta, isso é um exemplo que eu estou dando, essa autista, tá? Nós vamos integrar aquilo que ele gosta, que é a matemática, no caso que eu estou falando aqui, aquilo que ele gosta com aquilo que ele necessita. Ou seja, ele não necessita só saber matemática, ele tem que saber a língua portuguesa, o exemplo. Então, a gente agrega uma na outra, faz com que aquilo que ele gosta, certo? Seja vista de uma outra forma, ou seja, se ele gosta de números, então ele vai visualizar os números, mas ele também vai ler o número, tá? E aí a gente vai ter algumas situações pedagógicas que vamos estar passando para vocês, para que ele possa também fazer esse processo de leitura. Então, nas nossas aulas práticas, nós vamos passar vários equipamentos pedagógicos que vocês vão utilizar para ajudar essas crianças dentro desse processo da monitoria.
tá? Então, a monitoria, ela é muito presente e está avançando a cada dia mais. As monitorias estão avançando, tá? Estão avançando e os municípios estão aderindo. Não é só aqui nos nossos municípios que estão aqui nos nossos cursos, tá? Mas são em vários outros municípios. Fortaleza aderiu, o estado de Ceará todo está aderindo, tá? E nós temos outros estados que estão aderindo e assim sucessivamente. Por quê? Porque é necessário, dentro desse processo, certo? Nós que somos já professores, vamos supor, eu que sou professor do ensino superior, eu preciso capacitar os nossos professores regentes de sala de aula, mas os nossos professores regentes de sala de aula, eles vão precisar da rede de apoio. E para essa rede de apoio, nós temos essas monitorias. E essas monitorias, como são importantes, elas precisam também ser capacitadas. Elas precisam ser capacitadas, elas precisam saber o que é que um professor, eles passam dentro de sala de aula para que ele possa ajudar esses professores dentro desse processo, tá? Não é somente você entregar um certificado de 180 horas, receber ali uma pontuação, ser contratado pelo município, entrar no processo de monitoria, e quando chegar lá, o que é que você vai fazer? Aí você vai esperar que a coordenação pedagógica te passe alguns alunos que precisam de um reforço. Vai esperar que a coordenação te passe um aluno para você cuidar, para você ser cuidador. Mas esses alunos, gente, estão lá dentro de sala de aula. Esses alunos estão ouvindo a professora. Esses alunos, eles não vão sair em tempo integral de dentro de sala de aula e ficar com você como monitor, não. Eles vão passar pelas mesmas atividades. Mas você tem que estar inteirado daquilo que o professor faz, daquele planejamento que ele faz. Você tem que saber o que é que aquela criança está precisando, para que você possa passar para ele e não se chocar com a professora regente. Você imagina? Você está ensinando aquele aluno uma determinada sentença matemática que o professor ainda nem chegou a passar. Vamos supor, ele vai passar no terceiro bimestre. Aí você está no segundo bimestre, já está ensinando a criança aquilo ali? Não, você não pode. Você tem que estar nivelado com aquilo que o professor tem dentro de sala de aula. Você tem que estar nivelado com o professor. Você tem autonomia? Tem, não deixe de ter autonomia. Mas a sua autonomia está dentro das necessidades que o professor regente está te colocando. Aí sim, a criança precisa, um exemplo, a criança precisa aprender a multiplicar, tá? Então, o professor disse, olha, a dificuldade aqui do João é a multiplicação. Aí você vai ter diversos processos pedagógicos que você pode utilizar para que o João aprenda a multiplicar, para que para que seja sanada essa dificuldade que o João está dentro de sala de aula. Então, essa criança vai para você, aí sim, você tem autonomia dentro do processo da multiplicação para você estar ensinando, tá? Aí você vai ter que saber se ele está multiplicando por 2, por 3, aí você tem que estar inteirado, certo? Com aquilo. Geralmente, os professores regentes, eles passam a atividade e você vai estar ajudando naquela atividade. Então, você já vai ver o nível que é, tá? Ah, professor, eu posso usar com aquele aluno um jogo pedagógico para estar auxiliando ele? Sim,
A criatividade, gente, ela pode ser um grande auxílio para você, né? A gente chama a ludicidade, né? Mas o lúdico pode ser um grande auxiliar para você. Por isso que eu propus aqui na aula inaugural, né, que a gente iria fazer uma bolsa pedagógica, com alguns equipamentos que nós vamos colocar nele, tá? Que eu vou apresentar, a partir dessa semana, eu vou apresentar algumas coisas que vão estar dentro dessa bolsa. Nós vamos construir a bolsa, nós vamos colocar esses materiais dentro, vai ser construído manualmente, outros nós vamos comprar, mas que a gente vai estar trabalhando, certo? Esse processo aí dessa bolsa, para que você tenha material para quando você chegar na sua monitoria, tá? Outra coisa que é muito interessante, ainda nesse ponto da função do monitor ou do cuidador, essa situação que nós devemos ser suporte. Nós não somos o professor titular da sala de aula. Provavelmente muitos de vocês não estão ainda capacitados, ainda são estudantes de pedagogia, ou ainda nem são estudantes de pedagogia, certo? Não estão ainda capacitados para estar dentro da sala de aula. Quem está capacitado é o professor titular, é o professor regente, é o professor concursado ou contratado daquela escola. Ele é o responsável inteiramente para o aluno. Você é um suporte, tá? Você é o suporte dessa sala de aula. Você é o monitor. Você está ali dentro dessa rede de apoio para apoiar, tá, aquele aluno e fazer com que aquele aluno desenvolva as dificuldades que ele tem. Ou seja, que eles possam sanar essas dificuldades. E tudo isso está baseado em quê? Tudo isso está baseado na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, na BNCC. Tá? A BNCC agora teve uma reforma, tá? Do início do ano para cá teve algumas reformas, e dentro dessas reformas tem muita novidade, tem muitas coisas boas aparecendo. Sabe por quê? Porque a BNCC, ele trouxe muitas coisas boas para a gente. Ele nos deu habilidades que a gente pode trabalhar, tá? Ele nos deu objetivos que antes nós fazíamos em um planejamento simples, normal, nosso mesmo, manualmente, tá? Não tinha regras para que a gente fizesse esse planejamento. Com a BNCC, tá? Aí isso aí tudo foi padronizado. E esse padrão, ele deu uma certa liberdade para o professor, para ele exercer a sua função com mais maestria, mais do que já é, porque o professor é um maestro, o professor é um herói, o professor é tudo de bom. Não é porque eu seja professor, não, mas é porque nós somos guerreiros, porque nós estamos enfrentando todo dia, essa sociedade, tá? Nós estamos combatendo, né? Nós estamos guerreando contra uma sociedade totalmente desestruturada, gente. Totalmente desestruturada. Tá? Nós combatemos hoje com famílias desestruturadas, com famílias estruturadas, com crianças com diversas especialidades. Nós temos diversos PCDs. Aquilo que a lei rege para 2 ou 3 PCDs dentro de sala de aula, isso já não existe mais. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula de 30 pessoas, de 30 alunos, nós temos 5, 6, 7 alunos que são PCDs, 3, 4 com laudo, o restante todos sem laudo, e os professores ficam ali no meio desse processo tudo, com aqueles alunos todos, um professor, tá? Muitas vezes um professor e um auxiliar de sala ali, em muitas situações da educação infantil, tá? Quando passa para o ensino fundamental, aí a gente já tem essa rede de apoio de cuidadores e monitores. Quando passa para o ensino fundamental 2,
aí já tem também monitores e cuidadores, certo? Mas é um grande desafio para o professor, porque o professor tem que reconhecer, o professor, ele está ali dentro da sala de aula, quando de repente acontece uma situação, aquele aluno PCD, ele é sensível à luz, ele é sensível a sons mais altos, e o professor tem que se adaptar àquilo tudo, tá? Se tiver perto daquela criança, não pode falar mais alto, se tiver um pouquinho mais longe, já pode entonar um pouquinho a voz, aquela criança não pode ter uma luz em cima dela, e assim acontece várias situações dentro daquela sala de aula. E se não fosse esse processo dessa rede de apoio que a escola proporciona para aquele professor, desculpe, mas o professor não daria conta, tá? Por quê? Porque nós temos que ter uma sala especializada, né, que é a sala de AEE, porque quando a criança não está bem, ela tem que ir para aquela sala, ela tem que fazer as atividades ali com aquele profissional do AEE, tem que ter aquele cuidador para estar conduzindo, tem que ter aquele cuidador para estar desenvolvendo aquele momento com aquele aluno, até mesmo é, fazendo leitura das atividades. Você imagina aí um cuidador que não sabe fazer a leitura de uma atividade ampliada, ou aquele aluno, ou aquele cuidador que não tem nem um pouco de sensibilidade ao entrar dentro de uma sala de aula. Gente, são coisas e coisas que acontecem que a gente tem que estar preparado para desenvolver uma boa monitoria, para desenvolver um bom trabalho, para estar trabalhando de uma forma profissional, porque nós somos profissionais, tá? Mas é porque eu só sou contratado. Você é contratado, mas você é profissional. Você é contratado, mas você está na linha de frente. Você é contratado, mas você está trabalhando para o bom desenvolvimento daquela criança, para que aquela criança possa se desenvolver dentro de sala de aula, tá? Sempre que eu estou na pedagogia, tá? Eu gosto até de falar o seguinte: nós temos uma guerra fortíssima, certo? Dentro desse processo social, ou seja, da sociedade em si. Como que aquela criança ela está socialmente dentro, como é que ela está dentro da sociedade? Quem são os pais dela? Como que ela vive? Qual é a situação? Como é que ela chega na sala de aula? Tá? Qual que é o acolhimento que a escola está dando para aquela criança? Se é adequado àquela criança que está chegando, tá? Por quê? Porque vem crianças de casa que saem sem lanchar, tem crianças que saem muitas vezes apressado, não escovam um dente, não tomam um banho, gente, aparecem muitas coisas aí. Aí sim que nós devemos ser profissionais. Aí sim que nós devemos estar aptos a saber o que fazer na hora da dificuldade, na hora que aparecem essas situações. Não vou dizer que é sempre, que acontece sempre, mas existe aquelas pessoas que não têm nenhum cuidado com o seu próprio filho e que muitas vezes vem e deposita o seu filho na escola para poder ir fazer outras coisas, trabalhar ou sei lá, fazer alguma coisa aí na sociedade. Mas ele vai e deposita lá. E quando chega lá, aquela criança se sente acolhida. Uma diretora de uma escola, uma vez falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Uma criança do Infantil 5, um dia chegou na sua escola com uma mochilinha nas costas e o lençolzinho debaixo do braço. E ela espantou, que já eram as 5 horas, morava ali vizinho,
E ela perguntou, minha filha, o que é que você tá fazendo aqui? Eu disse, não, eu vim para cá, porque agora eu vou morar aqui, porque minha mãe e meu pai brigam muito. Olha a cabecinha da criança, né? Por isso que eu falo desse processo social, ou seja, da vida social da criança. Então, ela vinha, os pais ficaram doidos atrás dessa criança e tal, mas ela se sentiu que era mais bem acolhida na escola do que própria em casa. Então, existe casos e casos que nós vamos ter que estar atento a tudo. É por isso que na terceira semana, certo? Essa é a primeira. Na terceira semana, nós vamos estar falando sobre escutativa. Na terceira semana, nós vamos estar falando sobre esse processo da socialização, da família, dos pais. Nós vamos tocar muito nesse assunto, vamos perguntar, vamos instigar vocês, certo? Principalmente lá no grupo, sobre esses processos aí. Então, gente, aí qual seria esse papel? O papel do monitor é como eu já venho falando, mas essas diretrizes, certo? Elas são orientadas hoje pelo poder público, tá? Ou seja, se o secretário de Educação, certo? Ele abre um edital para cuidador e monitor, certo? Ele abre o edital e nesse edital nós vamos fazer a leitura dele, né? Nós fazemos a leitura geralmente do edital e dentro desse edital nós vamos ver diversas situações que são necessárias. Então, eles vão fazer atribuições para que esse cuidador seja aceito, certo? Pelo próprio edital. Então, ele sendo aceito, ele vai ter as suas funções e suas funções principais, tá? Então, a Secretaria de Educação, no caso aqui, né, no exemplo que eu quero dar, ela tem a função de fazer essa capacitação com você, certo? Fazer essa capacitação com a monitoria. E mais muitas vezes, gente, essa capacitação é tão curta, às vezes é um dia, às vezes essa capacitação ocorre com muitas pessoas, é uma palestra que você ouve, tá? E essas são muito importantes, que você, que já está como monitor cuidador, que você participe desses momentos. Mas, além de participar desses momentos, tem o teu processo de conhecimento. Você não pode simplesmente ficar sem absorver conhecimento acerca daquilo que você vai trabalhar. Vamos supor, você é cuidador e tem uma criança com autismo. Aí, o autismo nível 1, tá? Aí, o que acontece? Qual que é a habilidade daquele aluno? Tá? O que aquele aluno precisa? O que é ser um autista nível 1? Então, você recebe a criança, mas você não sabe de forma nenhuma o que é que aquela criança é, como que ela se desenvolve, você recebe ali uma orientação da sala do AEE, tá? Para que você possa ter cuidado com isso, com aquilo, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qual é o momento de que a criança surta, como é que você pode ajudar, mas essas informações elas têm que ser diluídas com conhecimento também. Então, você tem que ter uma base de conhecimento para que você possa ajudar aquela criança a ter uma boa estadia na escola. Você tem que ser um cuidador que possa ajudar aquela criança. Você tem que ser um monitor de apoio que possa apoiar aquela criança. Não simplesmente receber aquela função, tá? E ficar lá como um vigia, como a gente já falou aqui, como um vigia, simplesmente vigia. Não, você não foi contratado para ser vigia de ninguém. Você foi contratado para ser um cuidador, para ser um monitor, para dar suporte, para ser um rede de apoio, para que você possa, em todos os momentos ali, ajudar
aquela professora, ajudar aquele professor, ajudar o profissional do AEE, aos coordenadores, certo? Não estou falando de desvio de função, eu estou falando dentro das tuas funções, daquilo que você foi contratado. Então, você tem que ter esse desenvolvimento. Olha, a escola, quando recebe um cuidador ou um monitor de apoio proativo, gente, a escola fica eufórica. A escola ama de paixão esse monitor que chegou. Esse monitor, a escola dificilmente solta esse monitor para ir para outro local. Dificilmente esse cuidador sai para ir para outro local. E quando sai, há uma lamentação da escola. Olha, fulano de tal era ótimo, cuidava bem daquele PCD, a gente não tinha dificuldade com ele era proativo, esse cuidador ajudava, esse monitor fazia bem a sua função, e isso é o que nós queremos. É isso que a gente trabalha nesse curso, é fazer com que você seja um profissional em que aquela escola possa dizer assim, esse realmente é um bom profissional, esse é um bom cuidador, esse é um bom monitor, tá? Então, você tem que estar antenado nessa rede de conhecimento, tá? Então, esse cotidiano escolar, tá? Nós estamos no capítulo 1, tá bom? Do nosso módulo 1. No módulo 1, no capítulo 1, tá? Nesse cotidiano escolar, certo? Essa atuação pedagógica, ela se traduz em aplicações, certo? E nas execuções de muitos planos que são entregues para você dentro do processo de ensino-aprendizagem, alocados em si pelo professor regente, pelo coordenador pedagógico, que te entrega, certo? Essas funções, esses trabalhos que você possa realizar. O monitor de apoio, ele trabalha matemática e português, tá? Vamos, só um exemplo aqui. Ele trabalha matemática e português. Então, a criança está precisando muito de leitura. Ele está precisando aprender a ler. Ele está precisando aprender a interpretar. Então, quando é entregue essa atividade para você, automaticamente os professores vão passando algumas situações que eles estão precisando, tá? Então, é bom observar essas situações dos professores, para quando essa criança estiver em tuas mãos, aí você possa estar com o material adequado para aquela criança, tá? Se aquela criança é uma criança que ela já faz leitura sequencial, ou seja, ela já sabe trabalhar frases inteiras, ela já sabe trabalhar parágrafos inteiros, certo? Aí você vai desenvolver mais ainda, mas aquela criança, ela ainda está na leitura de palavras, ela ainda não sabe fazer o encontro dessas palavras para que elas, aqui de um modo mais grosseiro, para que elas virem frases, certo? Né? A gente tem que estar atento a tudo isso, tá? O silábico, é o pré-silábico, aqueles que já estão desenvolvendo a leitura de um modo mais pontual, certo? Então, a gente tem que estar observando essas crianças para a gente saber o que, que a gente vai ajudar, tá? Esses reconhecimentos dos códigos, certo, na língua portuguesa é também muito importante, e isso a gente vai passando naquelas microvideoaulas, eu vou passando para vocês todo esse processo, assim, para que vocês possam estar realizando certas atividades, principalmente quando a gente fala de português e matemática, quando a gente fala do próprio cuidador e as atividades ampliadas, ou as atividades que são
adaptadas para aquele nível daquele aluno, tá? Então, a gente tem que estar vendo todo esse processo, porque existe essa dificuldade. Se não existisse essa dificuldade, não teríamos esse cargo de monitor na escola, não teríamos esse cargo de cuidador da escola, tá? Mas vocês, como estão dentro desse processo, como vocês estão, principalmente dentro desse processo do reforço escolar, dentro desse processo de eu vou ensinar, né? Eu vou aprender a ensinar. É uma coisa muito lógica, eu vou aprender a ensinar, tá? Então, aprender a ensinar é muito importante. Por quê? Porque nem todas as crianças absorvem, tá, aquele conteúdo da mesma forma. Tem uns que absorvem de um jeito, tem outros que absorvem de outro jeito, só que a gente tem que reconhecer isso, que é uma coisa que a professora regente, ela pode até reconhecer. Tem professores aí com habilidade, altas habilidades, que elas conhecem seus alunos um por um e sabe que aquele aluno aprende desse jeito, aquele outro aprende daquele outro jeito. Elas sabem um por um dentro de sala de aula. Então, esse professor tem altas habilidades, mas tem outros professores que não, que vão, passa conteúdo na lousa, certo? Conteúdos para as crianças e deixa eles se virarem. Ah, professor, existe sim, tá? Profissionais que, principalmente da matemática, vamos lá, passar isso aqui, essa atividade, gente, vamos lá, faça essa atividade, construa essa atividade é assim, 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 agora é com vocês, tá? A gente ensina muito na pedagogia que o aluno é o protagonista do seu próprio conhecimento. Show, beleza, isso é primordial que a gente entenda. O aluno é protagonista do seu próprio conhecimento, mas que conhecimento, em que momento e quem é que está passando esse conhecimento, tá? Por quê? Porque para que ele saiba que as vogais, vamos botar aqui na educação infantil, para que ele saiba que as vogais são as letras principais de conhecimento do ser humano, tá? Que são as vogais, e depois vem as consoantes, e depois vem o alfabeto, que a gente tem que entender que isso aí é primordial que nós venhamos a aprender, que a gente aprendeu, eu hoje com 56 anos, aprendi quando eu era no jardim de infância, tá? Os meus pais aprenderam também, meu pai que hoje tem 86 anos, também aprendeu, tá? Então, essa sequência de aprendizagem, desde antigamente até hoje, ela vem seguindo o mesmo padrão vamos supor, do alfabeto, vem sendo o mesmo padrão, ela não muda. Foi agregada algumas letras no decorrer dos anos, mas não mudou. O B com A, ele vai continuar com o mesmo som, é bar. Ele não vai mudar, ele vai ser bar até o final da nossa vida, não vai ter mudança. Só que aí a maneira de como que a gente vai ensinar e a maneira de como o meu aluno vai aprender é que é o importante para que a gente veja, para que a gente tenha essas habilidades. É por isso que a BNCC, ela trouxe aí uma carta, né? São 630 e poucas, são 630 e poucas páginas que nos traz minuciosamente aquilo que a gente deve ensinar e aquilo que o aluno vai aprender, com suas habilidades, com seus objetivos, tá? E isso tudo dentro de um manual só, certo? Que é comum em todo o Brasil, por isso que o nome é BNCC, certo? Antes nós tínhamos, antes era muito regional, né? Nós tínhamos até um, um livro que era só falando sobre o Ceará, era muito regional. Agora não, agora nós temos, né? Claro que nós não deixamos de ter a regionalidade, mas aí nós temos a base comum curricular que nos deu esse up para que a gente do processo do conhecimento, certo? E a gente vai levando isso
dentro desse processo de conhecer, ensinar e aprender. Conhecer, ensinar e aprender. E isso é importante para a gente, tá? Isso é importante que a gente entenda, ok? Muito bem. Então, nós temos o compromisso com a aprendizagem. Também envolve o quê? A colaboração em projetos transversais da escola, como a alfabetização, o letramento, o incentivo à leitura, certo? E uma coisa muito importante, que às vezes os professores que a gente ensina, como eu tenho turmas de pós-graduação, e a gente discute muito certas atualidades, dependendo da disciplina que a gente está dando, a gente entra muito dentro desse processo da atualidade. E a gente fala muito dentro das escolas, até porque são capacitações que a gente faz dentro do processo da escola. E geralmente nesse processo da educação especial. Se a gente tem 6 cursos de pós-graduação, 4 cursos é na área da educação especial e 2 cursos na área da coordenação. Só para você imaginar, tá? 4 na área da especial. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. E essa necessidade, dentro do processo da educação especial, é muito importante que nós, que fazemos a rede de apoio, nós venhamos a entender o que é que se passa, tá? Num momento festivo da escola, eu não posso ir porque eu só sou monitor, porque eu só sou cuidador. Sim, gente, mas aquela criança que você cuida, ela não vai estar lá naquela festinha? Vamos supor, festa das mães. Ela não vai estar lá na festa das mães? E por que que eu não vou estar? Se faz parte das minhas atribuições, né? Tem que ter muito cuidado com isso, essa proatividade, esse momento de disponibilidade é muito importante também, tá? Porque muitas vezes o professor está aqui dando aula e a criança que você está cuidando, ela está muito agitada, mas aquele cuidador está lá do outro lado, tomando café, lá na boutique, não sei de quem. Gente, não pode, aquele cuidador, eles têm que, por isso que o nome é cuidador, né? Ele tem que estar atento, ele não pode estar tomando café na cantina enquanto que aquele aluno está ali em momento de aula, porque ele tem que estar ali a posto para quando a professora regente precisar, ele possa ali exercer a sua função de cuidador, tá? Assim também o monitor. Ele não pode estar simplesmente dentro da escola sem fazer nada. Tem tanta coisa que se tem para fazer. Temos que estudar, temos que saber como que a gente vai desenvolver nosso trabalho, temos que desenvolver alguma coisa na escola, vamos ser proativos, vamos fazer valer a nossa profissão. Porque eu fui contratado como cuidador ou como monitor, aí eu não posso ajudar uma professora a ficar só um exemplo, né? A ficar ali na sala enquanto a professora foi buscar ali um pincel, uma coisa. Não, porque eu não faço essa função. Gente, a gente tem que olhar também o ambiente que nós estamos trabalhando, que tudo é um organismo. E se a gente entrou dentro daquele organismo, daquele motor, que proporciona ali a educação, então nós somos uma engrenagem da mesma. Então, nós estamos ali para fazer funcionar, para fazer funcionar. A engrenagem faz funcionar. Quando a engrenagem está fora, ela não funciona. Então, se nós estamos ali dentro, somos uma rede de apoio, nós estamos ali para apoiar, tá? Nós estamos ali a apoiar. Claro, eu sou contra desvio de função, eu não sou contra um profissional ser proativo, tá? Vamos supor, eu sou coordenador de uma faculdade, né? Tenho o meu trabalho dentro do meu escritório, mas se um dia tiver necessidade de eu, vamos supor, ficar na recepção, e eu tenho disponibilidade de ficar na recepção, por que que eu não vou ficar, né?
muitas vezes, gente, a gente tem que se dispor, saber o que é que nós temos que fazer, saber fazer com que essa engrenagem, a gente possa ser uma parte da engrenagem que a educação ou aquela escola, ela possa viver bem, está uma escola sadia, tá? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desafios, porque a escola hoje é um grande desafio, é um desafio para o diretor da escola, é um desafio para os professores. A cada dia mais nós vemos professores pedir licença por conta de situações psicológicas, certo? E os professores, às vezes, têm alguns surtos psicológicos por conta de uma sala de 30 alunos, que nem todos são iguais, mas existe aquele aluno que é um pouquinho mais alvoroçado do que o outro, tem os outros que são muito quietos, outros que são muito ativos, e assim vai. Nós trabalhamos com crianças de diversos caráteres, nós trabalhamos com crianças que têm, assim, momentos e momentos dentro da escola. Horas eles chegam muito alegres, horas eles chegam tristes, horas eles choram, horas eles riem, horas eles estão com dor de cabeça, outras estão com dor de barriga, e assim vai. São N coisas que acontecem. Se a gente fosse fazer uma entrevista com um professor e pedir o professor para contar a semana dele, primeira coisa que o professor ia dizer, vixe, por quê? Porque é muita coisa que acontece durante uma semana, dentro de uma sala de aula. É muita coisa que acontece num dia de aula. Imagine, e uma semana todinha de aula, um mês todinho de aula, um ano todinho de aula. Quantos desafios não tem? Tá? Então, você foi contratado ou você vai ser contratado para estar nessa rede de apoio, para ajudar, para desenvolver trabalho. Gente, não existe coisa melhor do que você ser cuidador de uma criança e aquela criança assistir uma aula completa sem nenhum surto. Assistir uma aula completa e desenvolver as atividades junto com a professora. Aí está de parabéns a professora, está de parabéns o cuidador, está de parabéns a escola, porque essa criança se desenvolveu. Felicidade. É felicidade, né? Nós não estamos nessa profissão de professor, de monitor, de cuidador, de coordenador, de diretor de escola, somente por causa de dinheiro, não. A gente sente quando um aluno se desenvolve, tá? Um aluno autista que não se socializa, mas com o passar do tempo ele sente confiança no professor, no cuidador, que quando ele chega já olha, já se sente feliz, já dá um abraço, entendeu? E já aquilo tudo é maravilhoso, é algo incrível que acontece. Então, nós vamos ter vários processos dentro desse processo da monitoria e do cuidador, que faz com que esse aluno tenha progresso e automaticamente a tua profissão também tenha progresso. E automaticamente a professora regente ali tem a felicidade que aquele aluno está acompanhando os seus conteúdos. E o diretor mais feliz ainda, porque aquela sala de aula, todos os alunos estão acompanhando os conteúdos. Então, isso tudo é uma rede de apoio. Ele não deixa de ser uma rede de apoio. E você faz parte dessa rede. Você não vai entrar para ser uma pessoa isolada. Ah, eu vou entrar aqui, o meu trabalho é só ser cuidador. Então, eu vou ficar aqui e só vou cuidar. Não, você faz parte dessa engrenagem dentro da escola. Você faz parte da escola. As pessoas têm que te conhecer, saber teu nome, saber quem você é, saber quem é que você cuida.
saber quem é como monitor, aonde que você desenvolve o seu trabalho, se é lá na biblioteca, se é num espaço exclusivamente que os diretores colocaram para você trabalhar aquele reforço escolar com as crianças. Gente, são N situações que nós devemos estar observando. E essa rede de apoio não pode ser desfeita. Se você entra dentro da rede de apoio, com toda certeza você faz parte dessa engrenagem. Não seja uma engrenagem fora dessa máquina. Seja uma engrenagem dentro da máquina, uma engrenagem lubrificada, trabalhando bem e que apoie bem aquelas outras engrenagens que estão ali, para que aquele mecanismo possa girar bem, rodar bem, trabalhar bem, tá? Isso é a nossa função. Isso não é só para cuidador, isso não é só para monitor, isso é para professor regente, isso é para coordenador pedagógico, isso é para diretor, isso é para merendeira, para os colaboradores de modo geral, porque dentro da escola é um núcleo familiar, tá? Dentro da escola é um núcleo social. A gente acaba se conhecendo, certo? Existe o profissionalismo para estar ali, com toda certeza, mas não deixe da gente ter aquela comunhão um com os outros, certo? Como nós não somos iguais, existe arestas, existe gosto, não gosto, essas coisas todas existem. Mas que, como profissional, a gente vai entender que a gente é essa engrenagem para fazer com que essa máquina se desenvolva. E por ser essa engrenagem, tá? Que a gente vai desenvolvendo nosso trabalho da melhor forma possível, ok? Isso é o compromisso com a aprendizagem. Ela é colaborativa, né? Ela traz aí as principais, os principais processos da vida escolar, né? A gente não está trabalhando aqui uma vida social, né? A gente trabalha a vida escolar, mas que a vida escolar depende da vida social em que o aluno chega dentro da escola, certo? Com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios. Não pense que esses alunos não chegam com seus desafios, seus próprios desafios. Desafios dentro de casa, desafios na rua, desafios de várias formas. Alguns chegam dentro da escola para ter um ar melhor, para se alimentar melhor do que se alimenta em casa. Outros já preferia estar em casa e não estar na escola. E são os desafios que essas crianças vão enfrentando todos os dias. E nós, que fazemos parte dessa máquina chamada educação, temos que estar preparados para recebê-los, tá? E temos que estar preparados para dar uma boa educação para eles, tá? Nós temos uma luta diária com estamos educando as crianças, a sociedade ela está trabalhando para fazer ao contrário em alguns pontos, certo? E a gente trabalha para que a criança saiba como conduzir a sua vida social para ela estarem do lado do bem, mas em alguns pontos da sociedade está trabalhando para que aquela mesma criança venha para o lado do mal. São desafios de uma sociedade moderna, desafios de uma sociedade politicamente organizada, mas também de uma sociedade que tem muito ainda a se desenvolver, certo? E que nós temos os vilões das sociedades, né? Nós temos as drogas, nós temos aí muitas e muitas outras coisas que são oferecidas para essas mesmas crianças que estão aqui dentro da escola, dentro do teu organismo, dentro da tua organização. Essas mesmas crianças, elas estão aqui vulneráveis
a esse outro processo aqui da sociedade. E no meio disso tudo tem o quê? A família. Tá? Então, escola e família devem trabalhar para o bem. A sociedade deve trabalhar para esse mesmo bem. Mas, infelizmente, nós temos os desafios que tira os nossos alunos desse lugar do bem e coloca em outros lugares. O nosso trabalho é mostrar qual é o caminho correto. Tá? Mostrar que o caminho correto é a educação, é se formar, é ser advogado, tá? É ser um funcionário público, é ser um professor, é ser um militar, qualquer profissão que esses alunos queiram ser no futuro, mas que eles possam exercer com dignidade, com responsabilidade, tudo isso que ele preferiu, tá? Mas sabemos que muitos não chegam lá, muitos não chegam lá. Muitos saem da educação, muitos só vão até o ensino médio e não avançam mais, mas aí é esse organismo chamado também sociedade. Então, nós estamos aqui justamente para dizer para vocês que ser monitor é bom, é sim, porque você vai fazer parte de uma parcela muito seletiva que se chama educação, tá? Dentro desse processo da educação, dentro desse processo do ensino-aprendizagem. Isso é maravilhoso, tá? E para encerrar nossa aula de hoje, tá? Nós devemos trabalhar bastante esse nosso processo de saber como ser um monitor na área da educação, saber como ser um cuidador nessa mesma área. E isso tudo, gente, a gente só aprende estudando, só aprende ouvindo, só aprende tendo experiência, só aprende se envolvendo dentro dessa área, tá? Então, as nossas microvideoaulas, os nossos processos lá do nosso grupo de estudo, gente, vão observando, vão marcando, vão reagindo, tá? Tudo que eu colocar lá vai servir para o teu processo de ensino, e isso é bom, tá? Que você esteja observando, vai lá no site, assiste essa aula uma vez, duas vezes, três vezes, não tem nenhuma dificuldade, vai ficar lá no portal, vai ficar lá no meu canal, tá certo? Para que vocês possam participar sempre dessa aula, tá? Então, gente, por hoje é só. Essa aula fica gravada para vocês. Lembre-se do nosso compromisso, tá? Com a nossa mensalidade, quem ainda não fez, certo? O repasse da mensalidade aí, você vê isso aí também, tá? Então, vamos agir, vamos agir. Eu vou fazer de tudo para passar o máximo de conhecimento para vocês, principalmente essa parte dos materiais que nós vamos estar colocando dentro da bolsa. Provavelmente, na quinta-feira, eu já estarei com a bolsa para a gente começar a colocar aqui os materiais que são necessários, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite, que Deus possa abençoar vocês. Sempre lembre de Deus, que Ele sempre vai estar com vocês em todos os momentos da vida de vocês, tá bom? E até as nossas aulas, microvideoaulas, e também até terça-feira que vem, que a gente vai estar retornando com vocês aqui nesse segundo dia de aula ao vivo, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, quando a gente estiver postando esse vídeo lá no grupo de vocês. Tchau, pessoal. Até mais.